você vai ser ouvido como testemunha de acusação. Outra audiência depois dessa também. Pronto, doutor. Tá. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Qual é o seu nome completo? Genildo Ferreira Bueno. Bueno, você vai ser ouvido como testemunha de acusação no processo que o Ministério Público Estadual move contra o Charles e contra o Arnóbio, referente a um duplo homicídio, foi lá no ano 2011. Aí, como testemunha, você já sabe a advertência que é verdade, tá bom? Sim, senhor. Bueno, você é lotado no SIG, né, no Instituto de Inteligência. O que você sabe com relação às investigações envolvendo a morte da Jennifer e da Tainara lá em 2011? Sim. Vamos iniciar, então, porque tem bastante coisa para ser dita. Bom, esse caso, doutor, ele praticamente aconteceu muito próximo de quando eu entrei na Polícia Civil aqui, porque eu sou oriundo da PM São Paulo. E em 2011, em maio, eu vim para cá, para Três Lagoas, e já fui lotado direto na SIG, no setor de investigações gerais, a antiga DIG. E lá a gente tinha, por costume, escalas, né, de atendimento de ocorrência. Então existia uma escala e esse fato aconteceu especificamente na madrugada de 19 para 20 Doutor, a máscara até que atrapalha da distância que eu estou aqui, talvez fique melhor, eu vou falar bastante ou tem que ficar com a máscara mesmo? Não vi. Tá sem som, doutor. Doutor, o senhor está sem áudio. Doutor, todos estão ouvindo bem a testemunha? Sim, aqui tá tranquilo. Pode continuar, Genildo, não tem problema, não está afetando o áudio, não. Então tá bom. Então, como eu estava dizendo, esse fato aconteceu na madrugada de 19 para 20 de 11 de 2011. Foi o horário aproximado de 4 horas da manhã. E, como era de costume, a equipe de plantão da Delegacia de Investigações Gerais foi acionada, junto com a Polícia Militar e a perícia, né? Na época, os investigadores plantonistas eram o investigador Clédson Amorim e o César, né? E eles compareceram juntamente, inclusive, o doutor Ailton, era o delegado plantonista na data, ele foi ao local, acompanhou. E ali na cena, aparentava, né, logo de início, ali dava para ser visto que foi um duplo homicídio contra duas jovens, uma de 20 e outra de 21 anos. A cena sugestionava que alguém chegou, bateu a porta e quando a Jennifer, que estava próxima à porta, foi abrir, ela já foi atingida com um disparo na cabeça, caiu e ali ela sofreu mais 2 ou 3 disparos. E essa pessoa foi até o quarto onde estava a Tainara, e ela sobre a cama ainda foi alvo de disparos também, entre 3 e 4 disparos, vindo a óbito as duas ali no local. Nessa residência, além das duas que foram executadas, existia uma terceira pessoa, que foi relacionada como testemunho, o senhor Oceano Ferreira. Na época, essa pessoa tinha um relacionamento... podemos dizer assim, amoroso com a Jennifer, né? E ele estava dormindo, nesse horário, 4 horas da manhã, estava dormindo num outro quarto no mesmo imóvel. E o atirador, ele entrou na residência, acertou as duas moças e provavelmente não viu esse senhor na cama. É lógico que quando ele ouviu os disparos, ele também não levantou, ele permaneceu imóvel e, segundo ele, até na época nos disse, rezando para que o atirador não fosse até ele também. Mas, enfim, logo que os tiros cessaram, ele percebeu que a pessoa estava saindo do imóvel, ele levantou-se e veio até a porta, até porque ele era policial militar, ele foi policial militar também, então ele já tinha um pouco desse conhecimento. Ele veio até a porta e ele narrou no depoimento dele que ele pôde ver a pessoa saindo de costas. E ele viu que se tratava de um rapaz moreno claro, mais para branco, idade entre 20 e 25 anos, cabelo liso, e quando esse rapaz virou meio a face de lado, ele viu que não tinha barba nem bigode. Ele não reconheceu essa pessoa, ou seja, não conhecia essa pessoa, mas ele nasce seria uma pessoa de estatura mediana, mais ou menos 1,70 m.
continuar, né? Pode continuar, né? Tá, e ele então, ele viu essa pessoa saindo, mas ele disse que não conseguiu ver em que veículo essa pessoa tinha se evadido. Ele fala que ouviu barulhos de veículos, mas ele não conseguiu identificar se seria carro, seria moto, ou se essa pessoa estava em algum veículo. O fato é que ele saiu, viu a pessoa saindo, e ele não quis ir atrás, até porque ele ficou com medo. E ele voltou, então, e percebeu que ambas estavam ali mortas já, e ele não podia fazer mais nada, e ele dali, então, ele se deslocou até o batalhão da PM, por ele ter sido PM, né, ele tinha sido, não sei se ele tinha sido mandado embora, ou se tinha aposentado, eu não sei dizer bem para o senhor, eu sei que ele tinha sido PM. E ele foi pessoalmente até o batalhão da PM, isso já por volta de quase 5 horas da manhã, e lá ele comunicou essa situação, e uma viatura foi designada, voltou com ele ao local, dali já fizeram todos os contatos, como eu disse, perícia, com o plantão da delegacia, com o plantão da SIG, né, que era responsável pela investigação, e todos foram ao local. A perícia, eu sei que a perícia colheu ali na cena do crime, colheu cabelo em cima da cama, colheu celulares, acho que quatro aparelhos celulares, colheram cachimbo de uso de crack, que demonstra que elas estavam ali usando crack, e alguns outros objetos, inclusive depois foram apreendidos munições também, não a cápsula, mas a parte ogival que é expelida pela arma, né? Que é o que propriamente causa a lesão na pessoa. E todo esse material então foi colhido, foi reservado para ser periciado, foi registrada essa ocorrência, e a partir daí, já estava amanhecendo o dia, a equipe de investigação, como eu disse, o investigador Clécio e o investigador Celo, passaram a colher algumas testemunhas ali, arrolares, colaboraram com a elaboração do BO, inclusive, né? E ali passaram a colher algumas informações. Fato que foi narrado que ambas eram usuárias de droga, como a cena já mostrava, que tinha cachimbo de crack, que elas estavam usando droga, e que ambas também, pelas informações colhidas, ambas também trabalhavam como garotas de programa para sustentar o vício. Foi levantado ainda com a vizinha e proprietária do imóvel, que aquela casa era alugada, que quem tinha alugado era um senhor, um motorista de caminhão, que tinha um relacionamento, digamos assim, fixo com a Tainara, né, e ele alugou esse imóvel então da proprietária, montou essa casa e colocou a Tainara para morar ali. Então, ficou claro que a residência era de uso da Tainara. A Jennifer, só depois, durante a investigação, que nós descobrimos o motivo dela estar ali, que até então não tinha por que a Jennifer estar ali. Mas isso veio através do depoimento da testemunha Ostiano, que estava lá e ficou vivo. Para nos autos, né, no seu depoimento, que ele morava no Cinturão Verde e ele costumava se relacionar, então, com a Jennifer, e ele sabia que a Jennifer era usuária de droga e tinha amizade com a Tainara. E naquela madrugada do dia 19, a Tainara teria efetuado a ligação para a Jennifer, pedindo para ela ir pernoitar com ela na residência, tendo em vista que ela estava com medo. E ele só não soube dizer qual que seria o motivo desse medo. Mas ela pediu para a amiga se pudesse ir pernoitar com ela lá, porque ela estava com medo de ficar sozinha. A Jennifer, como estava no Cinturão Verde junto com o Sebastiano se propôs a levá-la de veículo até a residência que ficava na área. Um detalhe. Aí a Tainá não disse o porquê que ela estava com medo. Só mencionou que ela estava com medo de dormir sozinha. Isso, o Sebastiano, ele fala que ele não acompanhou a ligação, ele só soube o que a Jennifer disse a ele. Falou, a Tainara ligou para mim, disse que está com medo de dormir na casa sozinha e pediu para ele dormir com ela, fazer companhia. E ela, por estar no Cinturão Verde, que é onde o Sebastiano morava, ela pediu para o Sebastiano levá-la até a Vila Aro, que é o endereço onde aconteceu o crime, né, onde a Tainara residia. O Sebastiano foi levá-la até a residência, mas ele fala que chegou lá por volta de meia-noite, entre meia-noite e meia-noite e meia. E como já estava tarde, tinha um quarto sobressalente no imóvel, ele fala que ele deixou o celular dele com a Jennifer, apesar dela ter o dela também, deixou porque ela estava sem crédito. E o celular do Sebastiano tinha crédito. Então ele deixou o celular com a Jennifer.
E ele foi dormir, então, nesse quarto apartado. Isso por volta já de quase 1 hora da manhã. E ele sabia que elas iam usar droga, tanto que ele fala que chegou a dar dinheiro, deixou o dinheiro para elas comprarem drogas. Então ele deixou o celular, deixou o dinheiro e foi dormir num quartinho no canto, porque ele não ia mais voltar aquela hora que já estava de madrugada. E ele percebeu que elas ficaram ali conversando, usando droga, mas enfim, ele acabou dormindo e depois ele só acordou com esses tiros já de madrugada por volta, como eu disse, por volta de 4 horas da manhã. Além desse depoimento dele, né, outras pessoas ali da vizinhança, inclusive a proprietária do imóvel que alugava esse quartinho, morava ali próximo. Então ela narra que era um caminhoneiro que tinha um caso fixo com a Tainara, que tinha alugado esse imóvel, mobiliado esse imóvel e deixaram a Tainara. Ele era responsável pelo pagamento do aluguel. Mas ela sabia, a proprietária sabia, que ela era usuária de droga e que a casa sempre era frequentada por pessoas ali usando drogas, as colegas, outros colegas da Tainara. Então a casa era bastante frequentada por usuários. Mas ela disse que nunca chegou a presenciar nenhuma discussão, nada. Esse dia específico, inclusive, ela narra que acordou com os barulhos do disparo também, e quando saiu lá fora já não tinha mais ninguém, depois que ela foi perceber que tinha acontecido um homicídio dentro do quarto da Tainara. Então ela não agregou muito mais informações sobre o crime. Mas, ainda naquele dia, no transcorrer do dia, a equipe continuou fazendo algumas diligências, né? E, logicamente, a primeira pessoa que tinha que ser procurada seriam os familiares das vítimas, né? E foi procurado, então, foi nos informado que a Tainara tinha uma irmã, e foi procurado, então, essa irmã, mas tendo em vista ali toda a movimentação da parte de sepultamento, da comoção da família, ela não quis se passar nenhuma informação para a gente naquele dia, ficou combinado que ia conversar com ela no dia posterior, né? Porque aconteceu logo de manhãzinha do dia 20, então ficou combinado para o dia 21 para a gente bater um papo. Na verdade, nem eu, né? A outra equipe que estava na investigação. Mas fora isso, nesse mesmo dia ainda, chamou a atenção que nós estávamos na delegacia, isso estou falando no dia do crime ainda, né? Enquanto foi na madrugada do dia 20 e durante o transcorrer do dia 20. Eu fui procurado por um policial do serviço reservado, chama Adriano Pereira. Policial militar? Policial militar do serviço reservado. Chama Adriano Pereira. Ele me conhecia porque nós tínhamos servido o exército junto aqui em Três Lagoas, então ele estava na PM, no serviço reservado, e eu na Polícia Civil. Então ele compareceu à delegacia naquele dia 20, durante o dia, lá no período da tarde, e ele veio falar comigo e me apresentou uma história sobre a possibilidade de a Tainara ter sido vítima de homicídio por conta do acerto de drogas. E ele me narrou a seguinte história, falou: eu trabalho na Polícia Militar, no serviço reservado, e eles tinham, na época, acho que 8 policiais trabalhando, e ele fala que tinha ouvido, um dia antes, ou seja, no dia 19, ele tinha ouvido um comentário ali dentro do grupo deles, que uma moça estaria conversando com o pessoal da P2, passando informações sobre uma boca de fumo, né, um ponto de venda de drogas, ali entre o Vilaário e o bairro Guanabara, que seria chefiada por uma pessoa de alcunha Orelha, que o nome seria Arnaldo, o primeiro nome. Então, ele narra, inclusive, que a Tainara seria essa jovem que estaria passando essa informação. E ele fala que chamou a atenção que o policial que estava conversando com a Tainara, que seria um colega dele, enquanto estava conversando com a Tainara em via pública, recebendo essa informação sobre o ponto de venda do Arnaldo, gerenciada pelo Arnaldo, o próprio Arnaldo teria passado de bicicleta próximo ao local e teria presenciado, ou seja, flagrado a jovem conversando com a polícia militar. Fato que ela, quando percebeu que ele teria visto, ela teria até comentado isso com o policial. Falou: ele acabou de passar e me viu conversando com vocês. Eu fiquei até com medo. Então, isso aconteceu no dia 19 durante o dia, e quando foi na madrugada do dia 19 para o dia 20, ela foi executada. Então, eles acabaram fazendo meio que uma ligação que poderia ter, né, uma situação de vingança, talvez, desse cidadão de prenome Arnaldo, vulgo Orelha,
por ter visto ela passando informações para a PM e ter, talvez, matado ela por vingança, né, a respeito desse fato. Isso, inclusive, foi uma informação que casou com a informação dada pelo seu Ostiano, de que a Tainara, durante a noite, teria ligado para a colega pedindo para alguém dormir com ela, que ela estava com medo de ficar sozinha. Então, poderia ser essa motivação. Então, essa foi uma vertente de investigação que nós recebemos essa informação. A PM já tinha identificado o Arnóbio, como sendo Arnóbio José dos Santos. Eles chegaram a diligenciar procurando a residência do Arnóbio, não localizaram, e receberam informações, ele não sei de quem, à época, que o Arnóbio, inclusive no dia seguinte ao fato, ou seja, no dia 20, né, no mesmo dia do crime, que foi no dia 20 de madrugada, ele já teria saído da cidade, ele teria ido para o Paraná, estado do Paraná, onde teria parentes dele. Então, isso foi um fato que foi trazido para nós pelo policial Adriano. Então, essa informação, a princípio, como eu disse, ela fazia sentido, tendo em vista a primeira informação do Ostiano, de que ela estava com medo de ficar sozinha. Mas, fora isso, foi levantada uma outra informação, que a Tainara tinha tido um desentendimento com uma outra mulher, que seria traficante, que inclusive forneceria droga também para a Tainara, que chamava Rose. A equipe, então, conseguiu identificar essa Rose, foi atrás dessa Rose, conversou com a Rose, ela foi tomar o depoimento dela, e ela nega os fatos, ela fala que teve um desentendimento, mas foi verbal apenas com a Tainara, e que não tinha nenhum tipo de ameaça de morte, nada nesse sentido. Então, essa segunda, né, situação de ameaça foi checada também, e não foi trazida nenhuma informação que pudesse colaborar ou direcionar a autoria para essa mulher. Como eu disse, então, prosseguindo, no dia seguinte, foi então, a equipe foi conversar com a irmã da Tainara, e ela passou algumas informações. Ela confirmou que a irmã era usuária de entorpecente, principalmente do tipo crack, que ela se prostituía, inclusive a própria irmã à época também se prostituía, só não temos informação se ela tinha envolvimento com droga, aparentemente não, mas ela na época também se prostituía para sobreviver. E a Tainara, como dito então, ela sabia que a Tainara tinha dívida com o traficante, que ela era usuária, mas ela não tinha muita informação pessoal a respeito da vida dela, que ela inclusive narrou que a Tainara procurava manter ela um pouco distante dessa vida de droga, não queria o envolvimento direto da família nessa vida de droga dela. Então a irmã narra que ia lá, via pessoas usuárias de droga na casa da Tainara, mas que a própria Tainara nunca teria revelado a ela, nem confidenciado nenhum tipo de ameaça direta contra a vida dela. Ela sabia, inclusive, desse motorista, que esse motorista bancava ela, tinha essa casa, então todas as informações foram colaboradas pela irmã, mas ela simplesmente nos revelou que ela, ao saber, através da mãe, que a irmã tinha sido morta, ela fala que soube isso através da mãe, recebeu uma ligação da mãe dela, ela narrou até que ela até desacreditou, porque ela fala que tinha conversado com a mãe dela, com a irmã dela, né, com a Tainara, pouco tempo antes, coisa de 1 hora antes, ela tinha conversado por telefone com a irmã, e ela fala até que achou estranho que a irmã, ao ligar para ela, meio que estava se despedindo, parecia que estava se despedindo, e falou para ela que amava muito ela, que poderia, né, a irmã poderia contar com ela, a vítima, a Tainara. Então pareceu que meio que ela estava adivinhando que ela ia morrer aquele dia, tanto que ela quis se despedir da irmã. Então quando ela recebe a ligação da irmã a respeito da morte, né, da Tainara, da mãe, ela recebe a ligação da mãe, ela não acredita e ela corre até o local da casa da Tainara. Chega lá, ela já fala que se deparou com todo o aparato policial, perícia e tudo mais, e que, inclusive, ela não foi nem permitida a entrada dela, obviamente, porque estava sendo feito o trabalho da perícia, mas que, enquanto ela estava ali, ou momentos depois que ela estava ali, ela soube por alguém ali também que tinha outros usuários de droga ali na redondeza ou na casa da própria Tainara, que poderiam saber, né, quem foi o executor dela. Na época ela ventilou para nós um apelido chamado Paçoca, que seria um usuário de droga que era conhecido nosso,
Ela falou assim, olha, o Paçoca, me disseram que o Paçoca estava lá e o Paçoca pode ter informação. E nós voltamos, então, a nossa atenção a tentar localizar esse Paçoca. Ele, por ser usuário de droga também, parece que na época ele ficou bastante assustado. Ele andou sumido um tempo, nós não conseguimos localizá-lo. E as investigações continuaram, foram sendo trazendo outras investigações. Fato é que nada apareceu de concreto. Chegamos a ir atrás do Arnóbio também, mas como dito até pelos policiais militares, e as familiares deles diziam para nós que ele tinha se mudado da cidade para o estado do Paraná e que, em tese, não tinha mais nenhuma informação complementar a respeito disso. Eu até notei que senti falta no primeiro relatório oferecido pela equipe, né, o Cledson e o César, eles nem chegaram nem a mencionar essa questão do nome do Arnóbio, que eu acho que eles não acharam nada muito importante para citar, até porque não foi possível confirmar essa informação. Mas fato é que, tendo em vista algumas questões administrativas, depois que foi feito esse primeiro relatório, então, pelos investigadores Cledson e César, com essas primeiras informações, isso foi repassado para a terceira delegacia, que era a delegacia responsável pela investigação em si, porque a Delegacia de Investigações Gerais não toca inquérito, apenas auxilia nas investigações. E, tendo em vista outros casos que aconteceram, a delegacia se focou em outros casos e meio que deixou a investigação desse caso para a terceira delegacia. E nós fomos trabalhando mais na questão de auxílio no que era solicitado pelo delegado, Dr. Orlando. E eu lembro que eu cheguei a trabalhar com o Amorim, num caso específico, na localização desse vulgo Paçoca, né, que seria o usuário que tinha sido mencionado pela irmã. E nós conseguimos localizá-lo, ele foi intimado, foi ouvido. E quando ele presta depoimento na delegacia, o nome dele é Marcionei, e quando ele presta depoimento na delegacia, então ele fala que ele não estava lá, ele nega que estivesse lá. Ele fala que sabia que as meninas eram usuárias, que sabia que as meninas deviam droga para traficantes, mas ele cita apenas apelidos, né, de forma que a gente não conseguiu identificar quem seriam essas pessoas. E a gente acredita até que ele não ia dar um nome concreto, até mesmo se ele tivesse informação pela condição dele de usuário, ele corria risco de morte também se o fizesse. Tendo em vista que esses traficantes não costumam perdoar delatores, né? Então a gente não conseguiu muita informação com ele. E foram sendo ouvidos, a gente viu que no inquérito foram sendo ouvidas outras pessoas, esse motorista, eu não me recordo o primeiro nome dele, mas ele tem sobrenome Aleixo. Ele trabalhava muito na região de Ponta Porã, ele inclusive tinha apelido de Ponta, né, de Ponta Porã. Ele foi ouvido no inquérito, falou também, não colaborou muita coisa, falou que realmente tinha um relacionamento, mas não soube dizer nada do crime propriamente dito. Outras informações apareceram com relação a Jennifer, que ela também tinha um relacionamento esporádico com um cidadão, ao cunhado italiano, que seria, né, vindo da Itália. E na época, essa pessoa foi identificada e estava morando na época em Campo Grande, tendo sido mandado carta precatória para lá. Ele foi ouvido também, eu sei que ele não colaborou em nada nas investigações também. O fato é que esse crime passou um bom tempo sem ser trazido nenhuma informação de relevância para dentro dos autos. As perícias que foram solicitadas não deram muita coisa também. A perícia de celular, que foi feita pelo núcleo de perícia de Campo Grande, eles apenas descrevem um aparelho e trazem números de telefones, né, que conversaram, para quem ligou, quem recebeu, horários. Mas, enfim, isso não foi uma informação que foi muito bem trabalhada no inquérito junto à terceira delegacia, até porque posso dizer que nós hoje, lá da SIG, do Núcleo de Inteligência, nós temos essa especialidade. E à época não existia nenhum núcleo de inteligência que foi formado no ano de 2014. Então essas informações eram muito, muito vagamente trabalhadas. Fato que de 2011 até 2016, esse inquérito ficou apenas trazendo informações inócuas ali, nada de relevância. Mas, em 2016, aconteceu um fato que trouxe, digamos assim, chama para esse caso, que estava bastante morno. Apareceu uma testemunha na terceira delegacia, inclusive ela conversou na época com o investigador Eutonir Gomes de Almeida, que trabalhava na terceira delegacia,
E essa testemunha, ela se propôs, ela disse que sabia o que tinha acontecido, qual a motivação para o crime, quem eram os autores do crime. Essa testemunha, então, foi devidamente acolhida, né, na delegacia, foi tomado um depoimento dela de forma, como eu posso dizer, velada, não aparente, tendo em vista que essa pessoa temia pela vida dela, prestando essas informações, né, de forma oficial, mas que o investigador Otonir, à época, então, teve o cuidado de transcrever esse depoimento dessa pessoa num relatório que ele apresentou em abril de 2016. Então ele narra ali que essa testemunha não queria ser identificada, mas ele narra um contexto de acontecimentos que fazia bastante sentido diante do que já tinha sido investigado até ali. Inclusive, surge, né, através dessa testemunha, o nome que o autor do fato era Arnóbio José dos Santos, né? E que o comparsa dele no crime seria o Charles dos Santos, Souza, né? Charles Souza. E que, segundo essa testemunha, a motocicleta usada no crime, né? Até então não se sabia que veículo tinha sido, ela traz informação que era uma motocicleta, inclusive ela narra que era uma CG Titan de cor vermelha, era do Charles, que a arma de fogo estava ou esteve, pelo menos, aos cuidados do Charles, e que o atirador contra as meninas foi o Charles, que o Arnóbio apenas pilotava a moto nesse momento. E na época, identificando a foto do Charles, foi constatado que as características físicas do Charles muito se assemelhavam à descrição dada pela testemunha Ostiano, mesmo que de costas, mesmo que de noite, a característica, a altura, cor da pele, tipo do cabelo, né? Mais ou menos a idade era muito compatível com o que tinha sido descrito pelo seu Ostiano na época, em 2011. Infelizmente, nós não podemos confrontar foto pessoal desse Charles, né, ou do Arnóbio para a vítima Ostiano, tendo em vista que no ano de 2014 ele acabou sendo vítima de homicídio também. Então, o que ficou dele foi o registro de depoimento prestado à época dos fatos. Então, nós não tivemos como fazer um reconhecimento com a única testemunha ocular que estava no local. Mas, volto a dizer, as características descritas por ele muito se assemelhavam às características de Charles de Souza. Essa testemunha, então, prestou todo esse depoimento, trouxe também uma informação crucial da motivação para o crime, que seria justamente a situação de o Arnóbio José e o Charles, na época do fato, 2011, estarem associados para o crime de tráfico de droga na região de Vila Aro e bairro Guanabara, que eles eram os principais fornecedores de droga para a Tainara e que a Tainara tinha uma dívida de droga para com essas pessoas. E que ela soube, inclusive ela narra isso, que o crime foi cometido porque o Arnóbio presenciou a Tainara conversando com policiais militares do serviço reservado. Então, a motivação lá que o PM nos trouxe também em 2011, que ele ouviu isso lá dos comentários do colega, veio também ser colaborada com essa nova testemunha, né, em 2016. Esse relatório acabou sendo juntado, mas é de conhecimento que medidas, digamos assim, documentos oficiais são guardados apenas por 5 anos, né, pela legislação vigente. Inclusive os operadores de telefonia guardam extratos telefônicos e documentos de seus usuários, né, seus clientes, apenas pelo prazo de 5 anos. Como o fato aconteceu no final de 2011, ou seja, em novembro de 2011, e esse relatório com essas informações vieram em abril de 2016, existia um tempo hábil ainda para ser consultado, né, número de telefone, quebra de sigilo e outras informações. Pelo que eu tenho conhecimento dos autos, o Ministério Público acabou representando por esse fornecimento de números de telefone, até pelo número de CPF, né, do Arnóbio, que era o acusado, né, o investigado, e do Charles,
para o operador informar se na época do fato tinha, né, nome de telefone registrado em nome deles, e caso tivesse fornecimento de extratos telefônicos. Até para ver, né, a questão de deslocamento, se eles estavam ali, até porque em 2016, como eu disse, o núcleo de inteligência da SIG já estava ativo, foi ativado em 2014. Então, caso essa informação tivesse chegado ao nosso conhecimento com o tempo hábil, provavelmente nós teríamos conseguido algumas informações nesse sentido. Mas, infelizmente, eu não sei explicar porquê, houve um problema de comunicação da operadora para o juízo, né, como resposta, e eles demoraram a processar essa informação, e quando foi renovado o pedido, né, da informação para as operadoras, já tinha se esgotado o prazo legal de 5 anos. Tá? Tendo em vista que quando eles responderam que já não tinham mais extrato telefone da época, porque já tinha se esgotado o prazo de 5 anos. O que eles forneceram na época foi apenas os cadastros telefônicos de um deles, que seria o Charles, ele tinha habilitado um chip de telefone na operadora Claro, um mês após o crime. O crime aconteceu dia 19/11/2011, e ele tinha habilitado no início, meados de dezembro de 2011, um chip de telefone. Então, isso é um fato que, dentro do nosso contexto de investigação, a gente está acostumado com esse tipo de situação, onde a pessoa cometer um crime, ele descarta o chip que ele usa à época e passa a usar um novo chip, né, cadastrado depois do fato, até para dificultar, digamos assim, a investigação. Mas o fato é que veio apenas um cadastro do Charles um mês depois do fato, que não ia colaborar nada também com a investigação, porque os fatos anteriores, né, porventura tivesse outro chip e extratos, a operadora já não tinha mais essa informação. O fato é que essa investigação permaneceu morna ainda por conta agora, se eu for falar alguma coisa, eu vou estar até sendo deselegante com os colegas, mas, digamos assim, a investigação foi protelada demais, demorou muito para acontecer, outras medidas que tinham que ser solicitadas demoraram muito para ser tomadas, tinha que ser ouvida outras testemunhas, essas testemunhas não foram encontradas, enfim, foi se passando o tempo, de forma que chegamos no final do ano de 2019, e não tinha-se ainda, apesar de ter esse depoimento dessa testemunha que não tinha sido identificada, né? Tinha apenas essa menção dessa testemunha no relatório do investigador Tonir, e de forma que já tinha passado mais 3 anos dessa denúncia e não tinha se agregado nenhuma informação de convicção sobre o fato em si, a denúncia. Até a questão do policial que foi visto conversando com a Tainara no dia da morte dela, que teria sido o motivo para a morte dela, nem os policiais a delegacia conseguiu encontrar. Até porque, pela escala que foi fornecida pelo batalhão, eram 2 policiais que em 2019 já não estavam mais trabalhando no serviço reservado. Um deles já estava trabalhando aqui na cidade em outro cargo, e ele, ao ser ouvido, ele falou que não tinha lembrança desse fato, que nem se lembrava nem de estar de serviço no dia, até porque já tinha se passado quase, se eu não me engano, esse rapaz que é o Richardson, ele foi ouvido em 2018. Então já tinha se passado aí 7 anos, ele não lembrava nem mais se estava de plantão naquele dia, nem quem seria o parceiro dele. Mas enfim, nós conseguimos identificar que o segundo policial, vou até voltar um pouquinho, tendo em vista então essa dificuldade de até confirmar essa afirmação que o policial tinha sido, né, flagrado pelo Arnaldo conversando, que seria em tese a motivação para o crime, foi solicitado um apoio então da nosso centro, do nosso núcleo de inteligência, para, enfim, a gente dar um andamento melhor, porque faltava muita diligência para ser feita e estava parado praticamente. E logo que esse inquérito então foi remetido, chegou às minhas mãos, eu passei então a analisar isso aí, e eu fui elencando ali quais as diligências que tinham que ser feitas ainda, o que faltava para ser feito. Obviamente que a primeira coisa que eu fiz foi analisar os extratos telefônicos que tinham, a análise dos telefones que foram feitos pela perícia, né? Primeira coisa que eu fiz foi analisar esses laudos dos celulares. Ali, a primeira coisa que eu constatei foi que havia um celular estranho na cena do crime, que
que não pertencia nem às vítimas e nem um terceiro celular que o próprio Ostiano, na época, falou, um celular que estava lá era meu, que eu tinha deixado com a Jennifer. Então, em tese, teria que ter 3 celulares, dele e das 2 vítimas, Jennifer e Tainara. E tinha um quarto celular na cena, que esse quarto celular não tinha sido identificado. E pelo número do telefone, o chip do telefone, eu consegui identificar o titular, seria o seu Diego dos Santos, e, lógico, a primeira informação que nós tínhamos que fazer primeira diligência seria tentar localizar esse Diego, né, para ele tentar ser ouvido. Outra diligência que precisava ser feita o quanto antes seria justamente encontrar o policial, que seria na época, foi nominado, até essa escala foi fornecida pelo batalhão, né, que era o policial que estava de escala no serviço reservado aquele dia. Além do Richardson, estava o policial Rodrigo Plaza, que estava trabalhando, né, 2019, já para 2020, ele estava trabalhando lá no batalhão de choque em Campo Grande. Então foi providenciado quanto antes também até se não fizemos nem carta precatória, porque ia tomar muito tempo essa formalidade de carta precatória, foi feito contato direto com um delegado lá da Delegacia de Roubos e Furtos, e ele se propôs a intimar o policial e tomar um depoimento, né, foi feito uns quesitos, e até para cortar esse caminho, para adiantar, porque já estava muito tempo parado. E nós conseguimos, então, um resultado positivo. Foi questionado, então, o policial Rodrigo Plaza, lá na delegacia da DERP, e ele, apesar de já ter se passado bastante tempo, ele se recordava de alguns detalhes. Ele não lembrava de nome, mais coisas do gênero, mas ele lembrava que um fato que ficou marcado, né, foi que na data anterior à morte dessas meninas, ele tinha sido procurado por uma delas, que ele não sabia identificar qual delas. Ele sabia que tinha sido morta 2 meninas, ele não sabia qual delas que ele tinha conversado. Mas, enfim, uma daquelas meninas que tinha morrido naquela madrugada tinha parado a viatura deles na rua e estava passando informação sobre um ponto de localização de droga que seria gerenciado por um tal Arnóbio, de nome Arnóbio, vulgo Orelha, que seria no bairro Guanabara. E que enquanto ele estava conversando com essa jovem, o próprio Arnóbio teria passado de bicicleta e teria flagrado isso. Então ele confirma isso no depoimento dele. Tá? Ele só não lembra mais detalhes, ele fala que na época eles realmente tentaram localizar o Arnóbio, mas não foi localizado, mas que ele não sabia, enfim, se realmente o Arnóbio tinha envolvimento, mas foi um fato que chamou atenção porque teve ele fez essa confirmação, então, dessa primeira informação que nós recebemos através do policial Adriano, lá em 2011, e depois através dessa testemunha em 2016. Então, esse já foi um ponto positivo, foi essa primeira confirmação dessa informação. Como eu disse, então, nós fomos atrás do Diego, né, que seria titular do chip que foi encontrado na cena, o celular estranho. O Diego disse que ele não esteve, que o celular realmente era dele, mas que a irmã dele, chamava-se Érica dos Santos, que na época era usuária de droga, era amiga dessas meninas e frequentava a casa, e ela costumava usar o telefone dele. Então ele já falou, se o celular foi encontrado lá, provavelmente estava com a minha irmã Érica. E a Érica, durante as primeiras investigações, ela tinha sido ouvida até porque ela era amiga das meninas ali, e ela foi ouvida já lá, se não me engano, acho que 2012, 2013, e ela falou que não tinha estado lá, que ela realmente confirma que era usuária, que ela costumava frequentar, mas que ela não tinha estado na casa, que ela não tinha informação nenhuma sobre a morte. Como eu disse até com relação ao Paçoca, né, o Marcionei, é compreensível, porque a condição de usuário, eles não gostam de delatar traficante, porque eles têm medo de sofrer represália também. Então ela, a princípio, negou. Mas já agora, em 2020, quando foi tomar o depoimento dela com relação a esse telefone, ela já vai na delegacia, quando questionar a respeito desse telefone, ela já vem confirmar que ela realmente estava junto com as duas, Jennifer e Tainara, lá dentro da casa fazendo uso de drogas. E aí, assim, na minha opinião, ela sabe quem teria executado as meninas, mas ela não quer dizer porque ela tem medo. E ela narra que ela estava usando drogas e em determinado momento, a Jennifer, que tinha pego o dinheiro do Ostiano, como ele próprio tinha dito, deu uma nota de R$50 para ela e pediu para ela sair e buscar mais drogas para elas consumirem. Então ela fala que nesse intervalo que ela saiu para buscar mais drogas, foi que aconteceu o crime, então ela deixou o celular lá tudo, mas ela não sabe o que aconteceu, quem que matou. Vou dizer, na minha opinião, para mim ela sabe, ela não quis se comprometer.
Mas, enfim, esse foi o depoimento dela. Então, confirmando que esteve lá, mas que ela fala que saiu momentos antes e quando voltou, a polícia já estava lá, ela não chegou nem a encostar. E aí, quando questionada sobre o primeiro depoimento, ela fala que realmente não falou nada, que ela não queria se comprometer, né? Bem típico da pessoa usuária de não querer se envolver por medo. Fato que, ante essa situação toda, essa complexidade toda, foi deliberado, então, por a gente, já que a gente não tinha mais extrato telefônico para ser trabalhado, tendo em vista que já tinha esgotado o prazo, agora em 2020 nós já tínhamos passado 9 anos, não teríamos mais como analisar extratos, né, para ver quem conversou, ou onde esteve, herbes, enfim, o trabalho que a gente faz. Foi deliberado, então, por tentarmos conseguir os novos telefones dos dois suspeitos e tentarmos trabalhar com a medida cautelar de interceptação telefônica dos dois, que seria uma maneira da gente conseguir informação recente. Eu fiz um relatório, então, apresentando todas as informações que a gente tinha conseguido até aquele momento, e o doutor Ailton representou por essa medida cautelar de interceptação. Nós conseguimos os telefones do Charles e do Arnaldo. Foi, então, iniciado um trabalho cautelar sobre os dois. Logo, nós, assim que foi autorizado, implementado, enfim, nós percebemos que o Charles não estava usando aquele telefone que a gente tinha colocado na operação e nós não tínhamos conseguido um novo telefone dele. Mas o telefone do Arnóbio era ele que usava, sim, ele estava usando o telefone. E nós percebemos que na época, já em 2020, falando já de início de 2020, ele estava trabalhando na região de Cacilândia. As herbes dele que ele usava eram todas da região de Cacilândia. Ele estava trabalhando num sítio na região de Cacilândia. E, obviamente, até pelo prazo, né, transcorrido em 9 anos, como eu disse, ele não iria comentar o telefone nada sobre o crime sem a gente, digamos assim, buscar essa informação com alguém ou intimar alguém que tivesse algum envolvimento com ele. E, para isso, a gente precisava deixar claro que a investigação era sobre o homicídio da Jennifer e da Tainara. E assim foi feito. Então, foi liberado por fazer uma intimação para o Arnaldo. E na época, a gente sabia que ele, na época do fato, ele tinha um relacionamento com uma moça chamada Luana Régia Barbosa, e que ela tinha se separado dele, ela já estava morando com outra pessoa, mas enfim, como ela tem uma filha com ele, a gente supôs que ela, por ter uma filha com ele, ela tinha conhecimento de onde ele estava e provavelmente tinha contato telefônico com ele. E frente a essa informação, foi mandada então uma intimação com todos os dados bem legíveis, né, com o nome das vítimas, Jennifer e Tainara, para a casa da Luana, lá no condomínio Novo Oeste. A equipe que foi fazer essa intimação foi orientada, inclusive, para questionar a respeito se ela sabia do paradeiro do Arnaldo. E quando conversaram com ela, ela negou, falou que ela não tinha mais nada com o Arnaldo, né? Apesar de eles terem uma filha em comum, mas ela negou que tivesse conhecimento de onde ele estava, ou que tivesse conhecimento de telefone de uso dele, mas que ela poderia receber a intimação e depois levar para os pais do Arnaldo. E assim foi feito. E como já era de se esperar, logo que a equipe saiu, ela pegou o telefone e já de imediato ligou para o telefone do Arnaldo, que estava interceptado à época. E aí, ela conversando com ele, ela fala, se mostrando até aparentemente surpresa, dizendo para ele que tinha recebido uma intimação da morte da Jennifer e da Tainara, lá de 2011, e que ele estava sendo intimado. E aí ela narra a situação para ele aparenta surpresa também, mas como que chegou agora, depois de tanto tempo, né, tal. E eles têm esse diálogo que foi devidamente transcrito e consta nos relatórios. E a partir daí ficou evidente que o Arnaldo já ficou preocupado, tendo em vista que nesse mesmo momento ele já pede para a Luana tentar pesquisar na agenda de telefone, um telefone de um advogado dele, que ele precisava conversar com o advogado a respeito dessa intimação. E logo na sequência, então, ele desliga esse telefonema da Luana e provavelmente ele recebe o número de telefone da Luana pelo aplicativo e ele liga, então, para o advogado e ele passa a conversar com o advogado sobre a situação dessa intimação e aí ele pede para o advogado procurar saber qual que era o teor da investigação, por que ele estava sendo intimado, demonstrando um grau de nervosismo, que era o que a gente pretendia, né? Era que a gente queria cutucar para ver o que ia sair aí. E ficou claro. Está bem claro, Genildo, para ficar bem claro,
já estou bem claro. O advogado estava interceptado. Quem estava interceptado era Arnóbio. Ele que ligou para o advogado. Foi isso, né? Sim, senhor, exatamente. Perfeito. Eu quero deixar claro aqui também, doutor, que dentro do nosso trabalho de inteligência, obviamente, quando a ligação com o advogado não diz respeito diretamente a interesse da investigação, a gente não costuma, a gente é descartado. Mas esse foi porque ele não era advogado ainda contratado. Ele só queria que o advogado procurasse saber, caso tivesse alguma coisa contra ele, é que ele iria contratar o advogado para fazer a sua defesa. E como ele usa uma frase, doutor, que para nós foi importante usar esse diálogo com o advogado, porque ele narra todo esse contexto. O advogado, então, pelo que eu sei, ele ligou para o doutor Ailton, querendo saber o que tinha. O doutor Ailton explicou a ele a respeito da investigação das duas jovens, e que o Arnóbio tinha sido citado na investigação e que precisava, então, tomar o depoimento do Arnóbio para esclarecimento. Quando ele retorna a ligação, então, o advogado retorna a ligação para o Arnóbio, ele fala, o que eu fiquei sabendo é isso. Aí o Arnóbio questiona, mas eu quero saber se tem mandado de prisão, doutor, porque eu não posso correr o risco de ir lá e ficar preso. Então, digamos assim, se ele não tivesse nenhum envolvimento no fato, ele não teria por que medo já pelo simples fato de ser intimado, já ficar preso. Então, tendo em vista as informações que a gente já tinha, essa frase dita por ele já se tornou importante no contexto da investigação, né? Por que ficar com medo de ir lá e ser preso se ele não tinha nada a ver com o fato em si? Então, para nós, já demonstrou que ele tinha, sim, envolvimento, que a gente teria que procurar mais provas que a gente conseguir encontrar. Prosseguindo isso aí, a gente viu que o Arnóbio não conversava nada com outras pessoas a respeito do crime, né? Era só conversas particulares, mas tendo em vista o contexto dele conversar com a ex-esposa ter mentido para a equipe quando foi lá, dizendo que não sabia dele, não tinha telefone, e ela ter ligado para ele, foi deliberado, então, pela inclusão do telefone dela na medida cautelar no período seguinte, né? O que foi representado, foi autorizado, e nós passamos também a acompanhar, então, além do telefone do Arnóbio, que a gente não tinha o telefone do Charles, que a gente tinha conseguido, não estava funcionando. Então, a gente, no segundo período, a gente passou a monitorar o telefone do Arnóbio e da ex-esposa dele, da Luana. E, para nossa surpresa, dentro do contexto da investigação, de diálogos, nós começamos a desconfiar que a Luana tinha mais informação sobre o caso do que o que até então tinha. Que até então a gente não tinha nem o nome da Luana, na verdade. Mas ela conversava muito com o marido dela, que estava preso no PSM por tráfico de drogas, e ela, de vez em quando, ela entrava nessa seara do Arnóbio, que agora estão intimando o Arnóbio, tem aquela questão, e eu estou com medo. Então, deixou claro que ela tinha conhecimento. Outra audiência depois dessa também. Pronto, doutor. Tá. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Qual é o seu nome completo? Genildo Ferreira Bueno. Bueno, você vai ser ouvido como testemunha sobre o que estava sendo investigado. E por ela, na época, ser esposa dele, era mais um indício para nós de que ela pudesse ser uma testemunha importante dentro do contexto investigativo. Houve até uma situação que eu esqueci de mencionar lá atrás, vou voltar aqui que é importante. A testemunha, quando prestou depoimento lá para o investigador Toninho em 2016, um dos pontos que ela citou, que a gente precisava também averiguar, é que logo depois do crime cometido, ou seja, na manhã, né, na madrugada ainda do crime, depois, né, logo amanhecendo o dia, o Arnóbio teria sumido da cidade. E essa testemunha alega que o pai do Arnóbio teria dado fuga para ele da cidade, né? Então, diante desse contexto, obviamente, a gente precisava procurar o pai do Arnóbio também, o senhor Antônio Donizete, para conversar. Fato é que entre janeiro e abril, todos sabem, foi o pico da Covid, aquela época da pandemia, né? Alastrou no Brasil e todo mundo com medo. Então, foi um período que evitou-se intimações. Então, a gente passou um período sem tomar depoimentos, né, sem trazer pessoas à delegacia, e nós ficamos trabalhando apenas com medida cautelar, apenas com a interceptação que estava em curso.
E nesse período, cada né, período que ia passando, a gente ia notando que a Luana tinha mais informações sobre o fato do que o que a gente até suspeitava. Falou, essa mulher ela tem bastante informação. E foi até feita uma intimação para ela ser ouvida na delegacia, mas tendo em vista, como eu disse, a questão da Covid, acabou sendo desmarcada, no início de abril, foi desmarcada esse depoimento dela na delegacia, e nós optamos logo do início, na semana seguinte, ser intimado o pai do Arnóbio, o seu Antônio, até porque a gente tinha também, não podia ficar eternamente com essa medida cautelar sem produzir resultado nenhum. E aí foi deliberado então por intimar o seu Antônio. Inclusive eu que fui lá fazer a intimação dele, que eu não tinha certeza do endereço dele, porque o endereço dele no sistema era antigo. Eu sabia que ele trabalhava vendendo abacaxis ali próximo ao bairro Santa Luzia, perto da igreja Santa Rita ali, Santa Luzia, né? E eu fui pessoalmente até lá, consegui encontrar o seu Antônio, intimei ele verbalmente até, não levei nenhuma intimação no papel, intimei verbalmente, falei que o doutor precisava falar com ele e que ele precisava comparecer à delegacia para ser ouvido num procedimento de investigação contra o filho dele. Dali eu acabei até indo até o bar, onde ele tinha um bar, ele me mostrou a casa dele, que fica bem menos de 100 metros de onde ele estava estacionado vendendo abacaxi. Eu fui até o bar, e nesse dia que eu fui até o bar, estava a esposa dele lá, que é a madrasta do Arnóbio, e tinha um outro rapaz que na época eu não conheci, mas também nem questionei. Só perguntei se eles tinham contato com o Arnóbio, eles falaram que não, fazia tempo que ninguém viu o Arnóbio. Enfim, o seu Antônio foi intimado, nós voltamos para a delegacia. No dia seguinte, o seu Antônio compareceu à delegacia, e quando ele vai prestar um depoimento para o doutor Ailton, ficou evidente o nervosismo dele, a preocupação dele com o que ia ser perguntado. Quando o doutor Ailton passou a fazer as indagações a respeito da conduta do filho, se ele sabia que o filho tinha envolvimento com droga, ele foi assim, pareceu estar meio que orientado a vir com um discurso pronto, com o cerne do depoimento dele. Eu não tenho contato com meu filho faz muito tempo, eu sou meio afastado do meu filho porque meu filho mexe com droga e eu não aceito essa situação. E isso foi alegado por ele. E todas as perguntas que eram feitas no sentido se ele sabia com quem que o Arnóbio era casado na época, ele se esquivava, dizia que não tinha conhecimento. Aí foi questionado se não era Luana. Ele fala que não sabia, que não tinha certeza, porque ele não tinha conhecimento. Então, assim, parece que foi meio que preparado aquele depoimento dele, orientado, e que, quando era perguntado uma coisa da qual ele não tinha sido orientado para dizer, ele simplesmente dizia que não sabia ou que não tinha conhecimento. E ele ficou bastante nervoso, chegou ao ponto de chorar na nossa presença lá, dizendo que estava constrangido de estar na delegacia, que ele era trabalhador, que ele não tinha nada a ver com as coisas do filho dele. Enfim, a gente foi apurando as perguntas de modo que chegamos ao que interessava para nós, que era a situação dele ter conhecimento do filho, ter, em determinado ano, ter solicitado apoio a ele, pai, para ser tirado da cidade por algum motivo. E ele, bastante nervoso, nos relatou que realmente teve uma situação em que ele não se lembrava em que ano tinha sido, mas que o filho dele havia o procurado, pedindo apoio para sair da cidade, porque estava tendo problema com alguém, e que precisava sair da cidade o quanto antes, mas ele estava sem dinheiro e precisava de um apoio financeiro do pai. Aí o pai se propôs a pagar um caminhão frete para levar a mudança do Arnóbio daqui da cidade para a cidade do interior do estado de São Paulo. Mas ele também não sabia a cidade ao certo, porque ele apenas pagou o freteiro e não acompanhou. Então ele fala, eu ajudei meu filho no sentido de financeiramente, paguei o caminhão para levar. Eu não tenho informação de qual que é o motivo, não sei qual que é a mulher que ele estava, por que ele estava sendo ameaçado, por que ele precisava ir embora e também não lembro a data. Então, eu volto a dizer, me pareceu que ele estava meio que preparado, meio que orientado para dar as informações, e quando era questionado uma coisa mais enfática, como data, nome de pessoa, ele se esquivava dizendo que não tinha conhecimento. E logo que ele foi liberado da delegacia, foi questionado a ele se ele não tinha um telefone para contato, caso a gente precisasse voltar a conversar com ele. Ele falou que ele não usava o telefone, que ele não tinha telefone, mas ele deixou o telefone para contato da esposa dele, se não me engano, a senhora Nilma, e deixou esse número de telefone. E
foi embora, foi liberado. Como, vou dizer, o Arnóbio estava o tempo todo sendo acompanhado por nós nas interceptações. Quando o seu Antônio chega na casa dele, a dona Nilma, fazendo uso de telefone, que não era aquele telefone que ele deixou para contato na delegacia, fazendo uso de um outro telefone, ela liga para o Arnóbio e fala para o Arnóbio, olha, apertaram o seu pai na delegacia, a gente precisa conversar. E eu não estou nem ligando do meu telefone porque o seu pai deixou meu telefone lá. Aí o Arnóbio fala assim, não fala nada não, vai no Zap. Aí ela fala assim, o Zap não dá para eles grampearem, né? Ele fala, não fala nada não, vai no Zap. Então deixou claro que o Arnóbio também já estava esperto com essa possibilidade, tanto que ele tinha orientado a família a não conversar nada por telefone, sim apenas no aplicativo. E aí, então, obviamente, essa conversa pelo aplicativo nós não tivemos, né, ali, porque a interceptação não abrange o aplicativo. Só fizemos questão de transcrever essa conversa, porque ficou bem nítido, apertaram o seu pai lá, e ele fala, não fala nada não, vai no WhatsApp, né, e ela fala essa frase de, o WhatsApp não dá para grampear. Então a gente usou isso também, deixando bem claro que a família já estava orientada pelo Arnóbio, né, a passar depois até pelo que fosse perguntado para alimentar o Arnóbio das informações. Ficou bem claro isso para nós. Agora, se a família realmente tinha conhecimento, só por essas conversas não era possível a gente fazer um juízo de valor, né? Mas lá na frente, depois eu vou comentar que o senhor vai ver que vai fazer mais sentido. Logo depois, então, dessa informação, o Arnóbio, ele mantém contato com a Luana e questiona ela a respeito das perguntas que foram feitas para o pai dele na delegacia. E fala para ela, eu estou achando engraçado, porque eles perguntaram para o meu pai, eles afirmaram para o meu pai, que eles tinham conhecimento que ele tinha me dado fuga. E só eu e você sabíamos disso. Mais ninguém. E ela então fala, não, mas eu não falei nada, eu não sei de nada, eu não falei nada, eu nem fui ouvida. Porque, como eu disse antes, ela chegou a ser intimada na delegacia dias antes do pai e acabou sendo remarcada esse testemunho dela por conta da situação do Covid. Então, ela provavelmente tinha comunicado a ele por WhatsApp, né, que não foi pego isso na ligação, que ela tinha sido intimada. E, então, eu acredito que ele ficou com desconfiança que ela tinha sido ouvida na delegacia na data em que ela tinha sido intimada e apenas não tinha passado essa informação para ele, ou seja, tinha omitido dele. Porque ele fala, por que na sequência eles chamaram meu pai e questionaram ele a respeito de uma situação que só eu e você sabíamos, né? Então ela tenta desconversar e aí para nós ficou evidente que ela tinha informações a serem acrescentadas. E aí eu passei para o doutor Ailton e falei, doutor, a gente precisa intimar a Luana porque tudo indica que a Luana tem mais informação para passar para nós. E foi feita então uma nova intimação para a Luana, para a data posterior. Ela compareceu à delegacia. Quando lá esteve, ela parecia bastante nervosa. E quando o doutor eu tinha saído, né, eu passei a entrevistar ela numa sala reservada, só eu e ela. Inclusive, eu gostaria até de fazer um adendo aqui, que o Arnóbio fez questão de falar para ela, nessa segunda intimação, por telefone, não vá na delegacia sem a presença do advogado. Procura o meu advogado, que na época ele tinha fechado até com o doutor Carrara, o Jorge Carrara. E fala, procura o doutor Carrara que ele vai te acompanhar. Então deixava claro também que o Arnóbio tinha interesse em que o advogado estivesse presente quando ela fosse prestar um depoimento. E ela falou para ele, não, eu não quero, não tenho nada, não devo nada, não tem nada a ver com isso, eu não tenho medo, eu vou lá sem advogado. Até porque estava tendo um problema financeiro, eles não tinham condições de pagar o advogado para acompanhar, enfim. Ela não quis, não aceitou essa presença do advogado e ela foi sozinha. Mas ficou claro também nas ligações que ele queria a presença do advogado dele acompanhando ela no depoimento. Fato é que ela foi na delegacia então, antes o doutor tinha saído um minuto e eu pedi para ela guardar. Nesse meio tempo eu passei a entrevistar ela numa sala. Passei a questionar ela a respeito desse matrimônio, né,
relacionamento que ela teve com o Arnóbio, e a gente sabia que na época do fato ela tinha esse relacionamento com ele, e ela falou assim, mas o que vocês querem de mim? E eu falei, a gente precisa tomar um depoimento seu, ver o que você sabe de informação, o que você tem para acrescentar para nós a respeito disso aí, porque nós temos informações que o Arnóbio está envolvido. Aí ela virou para mim assim e falou assim, eu não sei o que vocês estão querendo de mim, tudo que eu tinha para falar, eu já falei naquele vídeo, tá tudo gravado. E aí eu falei, mas que vídeo? Ela falou, o vídeo que eu dei para o investigador Otonir lá na 3ª delegacia. A partir desse momento, então, eu soube que a denunciante que foi fazer essa denúncia lá em 2016 era a Luana Régio. E aí, de imediato, eu já entrei em contato com o investigador Otonir. O Otonir me confirmou isso, até porque eu falei que ela estava lá e ela estava me dizendo que ela testemunha. E ele falou, realmente, eu tenho esse vídeo gravado, só que na época ela me pediu para não aparecer, não ser colocado como testemunha, porque ela temia ser morta pelo Arnóbio, até porque ela estava sofrendo ameaça do Arnóbio já naquele ano de 2016, que ela já tinha se separado do Arnóbio. E então ele fala assim, inclusive na época, se reparar, ela tinha feito um BO. No dia que ela foi fazer essa denúncia na 3ª delegacia, ela registrou um boletim de ocorrência de violência doméstica, de ameaça contra o Arnóbio. Então, no mesmo dia que ela fez a denúncia, realmente tinha um registro no boletim de ocorrência que ela fez contra o Arnóbio. E então, ela fala que tinha esse vídeo, o Otonir me confirmou que tinha o vídeo, eu já pedi para ele me enviar esse vídeo, ele tinha salvo na nuvem dele, não, guardado, e ele me enviou esse vídeo. E aí, eu insisti com ela que a gente precisava, dentro do contexto da investigação, o vídeo seria interessante, mas a gente precisava do depoimento formal dela, ela prestando esse depoimento para o escrivão, para o delegado, né? E ela assinar isso. E ela se recusou, ela falou que ela tinha muito medo, que ela não queria morrer, que ela tinha para criar, inclusive ela tem 4 filhos, um é com o Arnóbio, ela tinha muito medo de morrer, que ela temia para a segurança dela, que ela não queria nem que o nome dela fosse relacionado à ocorrência. Mas o que ela tinha para falar, ela já tinha falado no vídeo. E eu voltei a insistir a ela que prestasse depoimento, ela se negou veementemente, falou, não vou prestar esse depoimento, se eu tiver que assinar alguma coisa, eu vou falar que eu não sei de nada e que eu não vi nada. Eu falei, então tá bom. E aí acabou-se que, tendo em vista essa situação, eu questionei a ela. Eu falei, mas por que você tem tanto medo? Ele está te fazendo ameaça recente? Ela falou assim, ele me ameaça todo dia. Eu falei, mas te ameaça como? Ela falou, você fica me mandando mensagem. Ele manda mensagem para mim, ele ameaça de matar meu marido. Ele faz um monte de ameaça de morte. Então eu tenho medo pela minha vida. Ele já matou 2 para me matar, pouco custa. Eu falei para ela, você tem como provar essas ameaças agora? Se tiver como provar isso, a gente vai fazer um relatório disso e vai pedir uma prisão preventiva dele por coação, porque ele está coagindo testemunha. E ela falou assim, olha, no meu celular eu tenho troca de mensagem com ele onde ele me ameaça. Eu falei, cadê seu celular? Ela falou assim, eu não trouxe meu celular, eu deixei em casa. Eu falei, então, você fornece seu celular para a gente fazer uma perícia, e aí, através dessa perícia no celular, a gente vai constatar essas ameaças, já que você disse que tem. E ela falou que não, que ela temia, que ela tinha medo, que ela não ia fornecer, que o celular estava na casa dela. E ela foi ouvida, então, conforme ela queria, dizendo que ela não sabia de nada, tal. E o único detalhe que eu fiz questão que o escrivão frisasse no depoimento dela, é que a motivação, o Arnóbio tinha sido ouvido antes disso, já tinha sido apresentado, né, na delegacia, e ele tinha dito que a motivação dele ir embora da cidade é que ele estava tendo problema com o ex-marido da Luana, que na verdade ele fala que começou a se relacionar com a Luana em 2010, ela ainda era casada com o Rubens Fabrício, e que ele estava sendo ameaçado pelo Rubens. Ele dá essa motivação para ter ido embora da cidade com a Luana. E eu fiz questão de perguntar isso para ela, ela desmentiu isso aí, falou, não, eles não têm problema nenhum, o Fabrício não tem nada a ver com isso, o Fabrício nunca ameaçou. Quando eu comecei a me relacionar com ele, eu não estava mais com o Fabrício, portanto, isso é mentira, não tem essa motivação, não tem nada a ver. E eu fiz questão que constasse isso aí no depoimento dela, porque já era um item que ia desconstruir, né, a narrativa do Arnóbio. Partindo daí, então, ela assinou isso aí, foi, obviamente, liberada, e eu já corri com o doutor Ailton, falei, doutor Ailton, eu tenho certeza que se a gente conseguir aprender o celular da Luana, nós vamos conseguir materializar provas, porque ela, em que pese ela ter dito que tem um vídeo, mas ela está dizendo que tem ameaça, que ela não pode falar porque está sendo ameaçada, então se a gente conseguir aprender esse celular, a gente vai conseguir materializar.
e foi deliberado então para a gente ir atrás dela, até na residência dela, lá nos condomínios do Novo Oeste, para tentar fazer a apreensão desse celular. E assim nós fizemos, fomos até o endereço dela lá no Residencial Novo Oeste. Quando a viatura estava encostando, a irmã dela, que eu acho que estava no apartamento dela, na sacada, notou a nossa presença, provavelmente já comunicou ela, tanto que quando nós chegamos, eu já questionei ela, falei, nós viemos buscar prender o seu celular porque nós vamos periciar ele. E ela falou, não, mas eu não vou autorizar o acesso porque eu tenho medo. Eu falei, não tem problema. E nós vamos apreender seu celular, vamos levar e a gente vai providenciar a autorização judicial para fazer essa constatação dessa prova, dessa ameaça, dessa coação. E ela forneceu o celular, então, e tendo em vista a situação, o telefone foi formalmente apreendido, eu fiz um relatório apresentando essa informação, o doutor Euto representou por autorização de acesso, foi deferido por Vossa Excelência, e assim que chegou, então, a autorização de acesso, nós acessamos o conteúdo do celular dela e ficou facilmente identificável ali que em troca de mensagem do Arnóbio com a Luana, realmente existiam ameaças. Inclusive, ele fez um post dele no status do celular, do WhatsApp, em que ele usava a seguinte frase, como dizia o finado Zucão, o saudoso Carlos Nunes Zuc, né, que foi vereador na cidade. Segredo a dois, só matando um. Então ele deixa claro que, pelo esse post dele, mandado, né, para a Luana, que quando o segredo é duas pessoas, só se tem segredo se matar um. Então ele deixa claro ali que a Luana era a segunda pessoa que tinha conhecimento desses fatos, né, com ele. Então essa é uma ameaça que ela considerou uma ameaça, tanto que ela troca mensagem com ele, e ela chega a dar um print desse post, manda para a mãe dela, que chama Andréia, tem isso também, essa troca de mensagem no celular dela, em que ela manda esse post para a mãe dela, chama Andréia, e fala, mãe, olha que o Arnóbio acabou de postar. E a mãe dela responde, tá vendo? Ele está te ameaçando. Então ficou claro que aquilo era uma ameaça para elas, e outras trocas de mensagem também ficou claro que ele dizia que era para ela ver bem o que ia falar contra ele, que tinha muita informação que a polícia sabia, que só ele, Arnóbio e Luana tinham conhecimento, que ele estava tendo quase certeza que a Luana tinha feito uma denúncia contra ele, apesar dela negar, né, nas conversas, mas ele fazia ameaça para ela, e ele chegou a alguma ameaça, quando ele fazia ameaça para ela não considerava muito, e ele chegou a fazer uma ameaça direta para o marido dela, que é o Valdomiro Dias Braz, o Galego, que estava no PSM, dizendo o seguinte, olha, se você me denunciar e eu for preso, quando eu cair lá dentro do presídio, eu vou pendurar seu marido na corda, ou seja, fazendo uma ameaça de morte contra o marido da Luana, né? E isso foi tudo feito um relatório devidamente, foi tudo analisado com prints das mensagens, transcrições, e foi feito um relatório e apresentado. Até por isso, depois, por essa motivação, posteriormente depois, foi representado pela prisão preventiva, tendo visto que já tinha passado muito tempo, mas essas ameaças recentes, né, caracterizavam um impedimento da investigação, e por isso foi até representado depois pela prisão preventiva. Mas, antes disso, tenho a acrescentar que, como eu disse, na época que o Arnóbio, então, foi intimado, ele compareceu à delegacia na presença do advogado, o Dr. Jorge Carraro, e ele negou todas as acusações, disse que não tinha envolvimento nenhum, que nunca tinha vendido droga em Três Lagoas, que não tinha envolvimento nenhum com o Charles, confirmou conhecer o Charles, mas não tinha relacionamento, que eles se conheceram quando trabalharam de pedreiro numa obra muito tempo atrás, que eles não mantinham contato, não eram amigos, que não tinham participado do crime, não sabiam nada a respeito do crime, e que tinham tomado conhecimento do crime apenas por comentários e matéria veiculada nas mídias. E, como eu disse, então, a motivação, quando questionado sobre o motivo dele ter ido embora da cidade, ele fala que teria sido motivo de ameaça, de encrenca que ele estava tendo, né, de ameaças mútuas dele com o ex da Luana, que seria o seu Rubens Fabrício, que a Luana já tinha dito que isso não era verdade. Então, o depoimento dele é nesse sentido. Nós conseguimos identificar o endereço do Charles. Ele foi identificado o endereço, como eu disse. Nós fomos até esse endereço, mas ele não estava. Conversamos com um vizinho dele lá, ele morava numa kitnet, ele tinha vários apartamentos alugados.
E um vizinho dele nos disse que ele trabalhava de pintor e que ele só chegava por volta das 5h30 da tarde. E aí a gente disse que no dia seguinte, então, ia ser levado uma intimação, né? E caso ele não fosse encontrado, a gente ia deixar lá para esse vizinho que ficava lá durante o dia e para ele entregar essa intimação para o Charles. Fato é que no dia seguinte nós já recebemos ligação da advogada constituída do Charles, perguntando qual que era a motivação da intimação, né, que a gente sabia que a gente tinha ido atrás dele, e a gente disse que precisava conversar com ele, e já foi combinado então ali com a advogada para ser o Charles apresentado, né, para ser ouvido. Assim foi feito. O Charles, então, narra o depoimento dele, posso dizer, idêntico ao depoimento do Arnoldo. Parece até ter sido combinado previamente o que ia ser dito. Ambos, nos depoimentos, se o senhor lê o depoimento do Charles e o depoimento do Arnoldo, que foi dias antes, é o mesmo conteúdo, nega um tráfico, nega que tivesse envolvimento nesse crime, que conheciam apenas uma delas, que seria a Tainara, mas que não tinha envolvimento nenhum no crime, que não souberam por comentários ou por rede social, que ambos se conheciam, mas muito tempo atrás, que não mantinham contato e não eram amigos. Então, a informação foi a mesma. Os depoimentos, inclusive, parecem ter sido combinados. E um fato que chamou a atenção, ele forneceu o telefone que ele usava na época, o telefone, obviamente, não estava registrado o nome dele. Depois, esse telefone foi até incluído na medida cautelar, mas fato que ele não usava o telefone para conversa, fato que nós não temos nenhuma conversa, nenhum registro de conversa pertinente do Charles com relação ao fato. Outros áudios importantes foram captados tanto no telefone da Luana quanto no telefone do Arnoldo, porque, como eu disse, quando a Luana foi prestar esse depoimento na delegacia, obviamente que entre o intervalo dela sair da delegacia e chegar à casa dela no condomínio, ela já falou com algumas pessoas, falou com parentes, falou com o próprio marido que estava preso, e no diálogo entre eles ali, ela e o marido, o Valdomiro, ele questiona o que foi perguntado a ela na delegacia. Ela fala que foi questionada a respeito do fato do Arnoldo, ela fala que não falou nada e que apenas confirmou que o que ela já tinha falado estava no vídeo. Então ela realmente, para o marido dela que estava preso, ela confirmou a mesma coisa que ela tinha me dito, né? Que ela, inclusive, foi insistido a ela que ela prestasse esse depoimento de forma formal, e ela falou que tinha medo e que não ia fazer isso. Ela, inclusive, prestou um depoimento dizendo que não sabia de nada, mas confirmou que o que ela sabia estava filmado num depoimento que tinha sido dado ao investigador Otonir. Depois disso também, um fato que chamou a atenção é que quando fomos, então, até o apartamento dela, apreender o celular dela, como a irmã, creio que avisou ela da nossa presença ali na coisa, e ela provavelmente suspeitou que nós tivéssemos ido até a casa dela atrás do celular, ela retirou o chip do aparelho, e quando ela nos entregou o aparelho, ela entregou já sem o chip. Fato que foi confirmado depois, né? Mas ela passou esse chip, então, em outro aparelho e continuou usando o chip que estava interceptado e mantendo conversas. Dentre as conversas com o próprio Arnoldo, em que ele conversa com ela, pergunta como que foi, e ela, obviamente, ela nega, fala que não falou nada, fala que não sabia de nada, né? Alguns áudios pertinentes estão devidamente transcrevidos e apresentados no relatório, consta nos áudios. Não vou ficar me alongando nesse detalhe, porque não são tão importantes assim. Mas, tendo em vista, então, esse contexto da investigação, nós chegamos a um ponto que não tinha mais o que ser agregado. Alguns pontos que nos permitiam formalizar uma convicção enquanto equipe de investigação foram colhidos, então, desses depoimentos, e quando nós assistimos o vídeo que foi fornecido para nós pelo investigador Eutonir, nós assistimos esse vídeo na íntegra, e ele foi transcrito, todas as falas, tanto do investigador quanto do depoimento dela, que foi gravado. Obviamente, ela autorizou, o investigador fez muito bem o trabalho dele nesse sentido, ele falou a ela que esse depoimento ia ser gravado, e pediu a permissão dela para ser gravado, ela autorizou essa gravação, então isso acabou servindo como prova. E então foi transcrito, foi gravado esse vídeo, foi transcrito todos os áudios, né, desse diálogo entre o investigador e ela, em que ela apresenta os detalhes, e como eu disse, então, alguns detalhes foi apresentado como motivação
as pessoas que participaram do fato, quem deu fuga para ele na época do crime, foram tomados e foram confirmados. Então ela falou que o pai tinha dado fuga, nós confirmamos isso. Ela falou que a motivação era por conta de acerto de droga e medo que o Arnaldo teve da Tainara entregá-lo para a polícia, por ter flagrado ela conversando com eles. Foi confirmado pelo policial. Ela falou também que dali, quando eles saíram daqui de Três Lagoas, foram para o interior de São Paulo e depois foram para o Paraná, ficaram um tempo no Paraná, que enquanto ela esteve lá com ele nesse período, o Charles costumava ir visitar o Arnóbio lá no Paraná, na cidade próxima a Curitiba, José dos Pinhais, se eu não me engano. E ela narrou isso, o Charles costumava ir frequentemente visitar o Arnóbio, eles conversavam bastante, e teve um episódio, que ela não se lembrava a data, em que o Charles estava indo até o Paraná levar uma arma de fogo para o Arnóbio. E ele foi abordado num ônibus no estado de São Paulo e a polícia acabou apreendendo essa arma. Então ela fala que teve esse episódio. Essa situação foi averiguada, realmente foi constatada que em 2012 o Charles foi abordado dentro de um ônibus pela equipe da Polícia Militar e foi preso em flagrante com uma arma de fogo calibre 38, um revólver. Mas, como eu disse, esse fato aconteceu em 2012, essa prisão dessa arma. Então, em que pese essa arma pudesse ser a arma do crime, quando foi solicitado informações para Araçatuba no fórum a respeito dessa arma, pelo tempo transcorrido, ou seja, 2012 para 2020, 8 anos, foi informado que esse processo já tinha sido julgado e que essa arma já tinha sido enviada para destruição. Logo, não tinha como fazer esse confronto. Mas, o que ficou bem claro para a gente é o depoimento dela no sentido da associação, né? Ou seja, a amizade, o vínculo entre o Charles e o Arnóbio, que eles vendiam droga juntos, eles andavam sempre juntos, e depois que o Arnóbio foi embora, o Charles ainda ia visitá-lo no Paraná. Então ela traz essa informação porque ela era dentro de casa, ela era convivente do Arnóbio. Então ela tinha essa informação porque ela vivia isso, tá? Ela afirmava com todas as letras que eles eram muito amigos. E ela fala, inclusive, que essas informações de que quem atirou foi o Charles, que a moto era do Charles e que a arma ficou com o Charles, foi prestada a ela pelo próprio Arnóbio, em conversa que eles tiveram posteriormente. Então ela realmente é uma testemunha muito importante no contexto. Como eu disse, então, logo depois de fechar esse contexto da investigação, não nos restava muita coisa mais para ser trabalhado. Então foi representado, como eu disse, tendo em vista essa questão da coação, né, da ameaça que o Arnaldo estava fazendo contra a principal testemunha, foi representado então por mandados de prisão preventiva e buscas e apreensões. Inclusive, foi extensivo esses mandados de busca à casa dos genitores do Arnóbio, tendo em vista aquela conversa pelo WhatsApp lá estranha que eu tinha mencionado entre eles quando, por ocasião do depoimento do seu Antônio, pai do Arnóbio. Então foi solicitado mandado de busca lá e foi solicitado mandado de busca também na titular do chip do telefone que a senhora Nilma usou para falar com o Arnóbio pelo aplicativo, pelo telefone. Quando ela falou, seu pai deixou o telefone lá, eu não vou usar meu telefone, eu estou usando o telefone de outra pessoa. E nós conseguimos identificar que essa moça, que era titular do chip, era nora da senhora Nilma, era casada com um filho, um filho da senhora Nilma, então era parente também. Então o chip estava no nome da nora. Então foi feita uma busca extensiva para apreensão desse aparelho celular, para a gente ver se tinha algum conteúdo de troca de mensagem via aplicativo, já que pelo telefone a gente não tinha tido acesso. No dia da operação, então, que foi desencadeada no dia 14 de julho de 2020, foi concluída, então, foi desencadeada a operação para a prisão dessas pessoas. A operação foi denominada de Thanatos. Foram cumpridos, então, lá em Goiás, com todo um levantamento prévio que tinha sido feito, com apoio de policiais daquela cidade, aonde era o sítio que o Arnóbio estava ficando, para a gente não correr o risco de não conseguir cumprir esse mandado lá. Então foi feito todo o levantamento, o pessoal se deslocou para lá um dia antes, uma noite anterior, ficaram lá, e foi concluída com essas prisões. O Arnóbio acabou sendo preso, foi apreendido com ele um celular de uso pessoal, não tinha mais nada de ilícito com ele lá. O Charles também foi preso aqui na cidade, foi apreendido o celular de uso pessoal. Na busca na casa dos genitores do
do Arnóbio, né, o seu Antônio, e a senhora Nilma, que é a madrasta dele, foi apreendido o aparelho celular e, por ocasião dessa busca, foi encontrado uma arma calibre 38, também que não tinha registro, que pertencia ao seu Antônio, o que ensejou a ele até um boletim de ocorrência, né, por posse legal de arma de fogo, mas essa arma até foi trazida também, foi feita essa apreensão por ocasião dessas buscas. E na casa da nora da senhora Nilma, a pessoa que tinha emprestado o celular para ela conversar com o Arnóbio, foi feita a apreensão do celular e ela confirmou em depoimento depois na delegacia que realmente a sogra tinha solicitado o telefone dela emprestado para conversar com o Arnóbio, temendo conversar do celular dela com o Arnóbio, tendo visto o pai, o seu Antônio, ter deixado o telefone dela na delegacia, né? Então ela confirmou isso. Depois de periciado, eu fiz um relatório desses celulares, da análise desses celulares. Não consta nenhuma conversa via WhatsApp com o telefone da moça, apenas constava essa ligação nesse dia específico. Ela não tinha apagado a agenda dela, então constava essa única ligação do telefone dela para o telefone do Arnóbio. Então, somente a participação da moça foi nesse sentido mesmo. O telefone dela só trouxe essa informação, confirmando que ela tinha usado o telefone dela para conversar com o Arnóbio. Já o telefone da senhora Nilma, que foi apreendido, tinha algumas conversas via aplicativo WhatsApp, como eu mencionei, que ele pediu, né, lá nessa ligação, ele pede para a madrasta ir conversar com ele no WhatsApp. E ela então mantém uma conversa com ele. Eu achei importante transcrever esse conteúdo dessa conversa, tendo em vista que ela narra para ele quais foram as perguntas, ela abre um áudio pelo WhatsApp para o próprio senhor Antônio conversar com o filho, e o senhor Antônio explica então quais foram as perguntas, fala que ele foi apertado na delegacia, que fizeram um monte de pergunta, mas que ele tinha falado, né, que não tinha, que era afastado e tal, e aí o Arnóbio responde, é isso aí, pai, certinho, foi certinho. Então ficou muito claro que o Arnóbio tinha orientado, até porque tinha um trecho também de uma conversa pelo WhatsApp, em que ele orienta, ó, se perguntarem de mim, o senhor vai falar que o senhor não tem envolvimento comigo, que eu sou afastado da família, que o senhor não sabe nada de mim. Então ficou bem claro que o Arnóbio tinha previamente orientado o pai do que deveria falar. Simplesmente falou, ó, fala que o senhor não sabe de nada e que não viu nada, né? E depois disso, quando o pai narra o que foi perguntado e o que foi falado, ele fala para o pai, não, certinho. Então, essa impressão ficou bem nítida, que realmente o Arnóbio orientou o pai que deveria manter no depoimento um nível de afastamento para não trazer detalhes. Até por isso justificaria o nervosismo tão exacerbado do seu Antônio quando esteve no depoimento, que, como eu disse, ele chegou a chorar lá na nossa presença de tão nervoso que ele ficou. Que para nós assim ficou claro que ele não foi totalmente honesto, né? Que ele ocultou muita informação, talvez a pedido do pai, mas a gente até entende porque é filho, né? Então, enfim. O fato é que a gente também não pôde comprovar se eles tinham ou não, a dona Nilma e o senhor Antônio, se eles tinham conhecimento específico do cometimento do crime, se o filho estava envolvido no crime. A gente não pode dizer que eles têm conhecimento, mas ficou claro que o Arnóbio realmente orientou algum depoimento da forma que foi feito. Agora, com relação ao depoimento, a análise do celular do Arnóbio, dois pontos me chamaram a atenção. Primeiro, as conversas dele, as conversas que foram captadas lá no celular da Luana pelo WhatsApp, não constavam no celular dele, ou seja, ele conversava e apagava as mensagens. E eu percebi que ele costumava fazer isso com todo mundo. Até a mensagem do pai dele, que estava lá no celular da dona Nilma, não constava no celular dele. Então ele tinha esse cuidado de conversar e apagar. Talvez para não deixar rastro, né? Porque ele sabia que estava sendo investigado. Mas um fato que me chamou a atenção foi que na galeria de fotos do celular do Arnóbio, ele tinha bastante fotos junto com o Rubens Fabrício, que é o ex da Luana, que seria a pessoa da qual ele disse que tinha tido desentendimento na época e que seria o motivo dele ir embora da cidade. Então, ficou claro que, pelo envolvimento deles, eles participando de churrasco, né, tomando cerveja juntos, ficou claro que realmente não tinha esse problema entre esse atrito, era uma falsa motivação para ele ter ido embora da cidade. Tanto já vou até adiantar, que depois, para confirmar isso, nós intimamos o senhor Rubem Fabrício na delegacia, ele foi ouvido
E ele realmente confirmou que ele não tem problema nenhum com o Arnóbio, nunca teve, que ele nunca ameaçou, nem foi ameaçado, até porque quando o Arnóbio começou a se relacionar com a Luana, eles já não tinham mais nada a ver. Então, ele fala que realmente não é verdadeira essa afirmação dele. Essa motivação do Arnóbio realmente é falsa. Realmente a motivação para ele ter ido embora foi justamente porque ele estava sendo ameaçado aqui na cidade, até por conta da execução das duas meninas, até esqueci de mencionar isso, não ter sido autorizada pelo primeiro comando da capital, ou seja, o PCC. A Luana, no depoimento, lá no vídeo que ela gravou, ela narra isso também, que ele ficou muito preocupado na data do fato, dele nem ficar em casa na manhã seguinte do crime, porque ele soube que o pessoal do PCC estava à procura dele, porque ele tinha matado as duas meninas sem autorização do comando. Então, ele precisava ir a participar de um julgamento, né, que é comum eles montar um tribunal do crime para julgar a atitude da pessoa. E já devo dizer que se a pessoa que cometeu o crime, no caso o Arnóbio e o Charles, não tivesse envolvimento com o PCC, ou seja, não vou dizer que eles eram filiados, membros ativos, batizados, mas eles tinham que ter algum grau de envolvimento, no mínimo ser companheiro do PCC, pois senão o PCC não ia atrás deles para fazer esse tipo de cobrança. Esse tipo de cobrança só é feito de membros da facção. Então, se eles acusaram o Arnóbio e o Charles de terem cometido um crime sem anuência do comando, que eles chamam isso de atitude isolada, é porque o Charles e o Arnóbio tinham envolvimento com a facção criminosa à época do fato. Tanto é que a Luana fala que ele estava com medo dos disciplinas, né, do PCC, que estavam à procura deles, e no dia do fato, logo pela manhã, ele pediu que ela arrumasse umas roupas, e eles passaram o dia todo, daquele dia 20, né, na beira do rio, no Jupiá. Só regressaram para casa logo mais à noite. E logo mais à noite, o Arnóbio teria ido até a casa do pai, por algum motivo, e nesse trajeto ele teria sido, digamos assim, pego pelos integrantes do PCC, que já estavam com o Charles, levaram eles para algum local no Cinturão Verde, que é uma área bem isolada, né, na saída para o estado de São Paulo, e ali teriam montado, então, um tribunal do crime com o julgamento dos dois por terem assassinado as duas moças sem autorização do comando. Ela narra, inclusive, que naquela madrugada do dia 20, já por volta das 11 horas da noite, ela recebeu uma ligação do telefone do Arnóbio, e ele se despedindo dela, falando que ele estava num julgamento do PCC, ele e o Charles, e que ele iria morrer porque ele tinha matado as duas meninas. Então ele estava se despedindo dela naquela ligação. E fato é que ela narra ainda que durante a madrugada, já ela não narra certinho o horário, mas por volta de 3 horas da manhã, ela já dormindo acordou com o Arnóbio, pulou o muro e batendo na porta. Ela até se assustou, questionou quem era, o Arnóbio falou que era ele, e aí ela falou, mas você está aqui, você ligou se despedindo de mim? Ela falou, não, aconteceu alguma coisa lá e ficou para decidir o julgamento na manhã seguinte, ou seja, no dia seguinte, no dia 21. E ela falou, mas o que você vai fazer? Aí ele falou, eu não vou ficar aqui, que eu não vou esperar para morrer. E aí, nesse dia, foi que eles fizeram, arrumaram toda a mudança, e ele procurou o pai, né, dizendo para o pai que precisava sair da cidade urgentemente, porque ele estava sendo ameaçado. Mas a ameaça que ele estava sofrendo era por conta da morte das meninas e pelos integrantes do PCC. Não medo de ser preso, sim pelos integrantes do PCC. Ela deixa bem claro isso no depoimento, né? E, então, essa situação, no telefone dele, volto a dizer, vou voltar à questão do celular, foi encontrado, então, essas fotos, né, do ex, onde deixa claro que a motivação que ele dá não é realmente o problema que ele tinha com o ex da Luana. E eu achei o telefone que o Charles apresentou na delegacia como sendo de uso dele, estava salvo na agenda do telefone do Arnóbio, com o apelido do Charles, que é Leca. Então estava salvo na agenda como Leca, e aquele número de telefone constava na agenda do Arnóbio. Então é um fato que é um telefone recente que o Charles usava, que estava vinculado na agenda do Arnóbio como Leca. E se eles, como eles alegaram no depoimento, que eles não tinham envolvimento, apesar de se conhecer, não eram amigos, não tinham envolvimento nenhum no crime, e nem em nada em comum, nem em tráfico de drogas, porque foi de se estranhar o motivo do Arnóbio ter o número do Charles na sua agenda telefônica.
e o número recente. E, além disso, ainda na galeria de fotos, tinha algumas imagens de posts do Arnóbio no perfil dele do WhatsApp, que constavam também, esses posts eram datados de 24 de fevereiro de 2020, portanto, antes de serem intimadas essas pessoas para serem ouvidas, ou seja, nessa época, até 24 de fevereiro de 2020, apesar de nós já estarmos com a medida cautelar de interceptação em andamento, nós ainda não tínhamos tomado o depoimento de ninguém, não tinha sido intimado ninguém, então eles não sabiam ainda, o Charles e o Arnóbio, que nós estávamos investigando eles. E constam, então, esses posts de fevereiro, antes do início, né, deles saberem que a investigação estava em andamento, alguns posts que o Arnóbio fez no status do telefone dele, que constavam esses mesmos posts na galeria de imagens do Charles. Ou seja, eles tinham contato através de aplicativo, rede social, porque o Charles deu print de posts do Arnóbio de fevereiro que constava na galeria de imagens dele. Então, o Charles não tinha contato na agenda do telefone dele, do Arnóbio, mas o Arnóbio tinha contato do Charles, como vulgo Leca, e o telefone recente em sua agenda. Tá? Então, esses foram motivos que fez a gente concluir que realmente os dois eram amigos, se conheciam, e pelo depoimento deles em delegacia, que parece ter sido combinados, as informações que foram colhidas pelo análise do celular dos dois, deixam claro que isso não era verdade, que os dois se conheciam e mantinham um relacionamento, inclusive de conversação, antes deles saberem que a gente estava investigando eles, né, ao final do mês de fevereiro de 2020. Então, resumidamente, doutor, são essas informações. Eles alegaram que... Eles negavam que mantivesse contatos atualmente? Eles, veja bem, o crime aconteceu em 2011. Quando indagados se eles tinham algum envolvimento à época do crime, que era o que era interesse para a investigação, eles alegaram que nessa época de 2011, 2010, eles trabalharam juntos em uma obra e por isso se conheciam, mas não tinham amizade, nunca estiveram associados para crime nenhum, nem venda de drogas, como estava sendo acusado, né, dos dois manterem uma associação para tráfico na época do crime, nem para cometimento desse crime. Tá. Mas atualmente eles negaram ou confirmaram que mantinham contato? Não, eles falaram que não tinham contato. Se conheciam, mas não mantinham contato, não eram amigos. O que não foi, que foi desmentido pelo curso da investigação. Foi desmentido, ao final das investigações, foi desmentido principalmente pela análise do celular dos dois. Tá. Uma informação, a irmã da Tainara disse em audiência hoje, Nildo, que parece, quando soube da notícia ela tinha sido assassinada, ela teria ouvido de um suposto viciado que o Arnóbio teria sido o autor do homicídio. Essa informação vocês tinham à época? Foi confirmada depois ou não? Doutor, como eu disse ao senhor, ali era frequentado por vários usuários. Ela, inclusive a irmã, né, da Tainara, ela nos revelou o nome de um usuário, que seria o vulgo, né, o Paçoca. Ela passou o vulgo desse Paçoca. Eu creio, ela falou que o nome do rapaz, ela falou o nome ou não? Ela identificou ele? Tá. Não, mencionou genericamente. Não, mas tranquilo, Janildo. Só para confirmar, essa arma de fogo que foi apreendida não foi usada, não foi utilizada no crime, né? A que foi apreendida com o pai não foi usada no crime. Tá. Que nós só aprendemos a do pai. A que foi apreendida com o Charles em 2012, que foi bem próximo ao crime, como eu disse, infelizmente, quando nós viemos descobrir, já tinha sido destruído. Tá, perfeito. Então tá dispensado, Janildo. Obrigado, boa noite, viu? Boa noite. Agora, doutores, vamos ouvir o Eutorneira sobre o que está... Aí eu vou passar qual agora, doutor? O depoimento, pensar pela Luana... Inquérito, certo. E a interceptação do texto, perfeito. Não tá saindo o áudio?
Então, só para orientar o senhor jurado, é um depoimento que o próprio o Genil Depoimento Judicial mencionou, depoimento dela em 2016, que veio aos autos, então, leitura do PS processo, e para o doutor promotor que vai fazer uma interceptação telefônica autorizada judicialmente. A Jennifer da Silva Francisco. Melhorou. Tainara Rafaela Bernardes Inácio. Você se lembra desse caso? Nesse dia do homicídio, você se encontrava onde? Na Vila Árabe. Você estava na sua casa? Que horas? Por volta de que horas que chegou o seu esposo? 2, 3 horas da manhã. Qual o nome dele mesmo? Arnaldo José dos Santos. Arnaldo José dos Santos. Você me disse que o Arnaldo, ele vendia entorpecente, drogas. Que tipo de drogas que ele vendia próximo da residência da Tainara? Vendia pedra. E a Tainara estava residindo, o homicídio ocorreu na rua Ostiano Pires Ferreira, não, perdão, na rua Manuel de Oliveira Gomes, ao lado do número 2050 Vila Aro. Vocês residiam próximo desse endereço, nessa ocasião, do homicídio? Menos de um quarteirão. Menos de um quarteirão, 100 metros do local do homicídio. Nesse dia do homicídio, foi por volta de que hora seu esposo chegou, Arnaldo, chegou na sua casa? Chegou de madrugada, umas 2, 3 horas da manhã. Ele estava, como é que ele estava nesse dia, Arnaldo? Ele estava bem atormentado. Assim que ele chegou em casa, ele trancou toda a casa. Eu levantei vendo ele chegar, perguntei o que tinha acontecido. Aí ele virou para mim e falou que as meninas tinham acabado de morrer. Aí eu perguntei para ele, você fez isso? Aí ele falou assim, fiz. Elas estavam merecendo. Eu não falei que eu ia fazer? Aí ele trancou a casa e ficou esperando até o dia amanhecer. Ele estava acompanhado por alguma outra pessoa no dia do homicídio? Quando ele chegou em casa, não. E ele disse que estava com outra pessoa? Tá. Quem era a pessoa que estava com ele? Era o Charles. O Charles. Qual o apelido do Charles? Leca. Leca. Você sabe o nome completo do Charles? Completo não. Sabe me informar se o Sr. Charles é essa pessoa aqui? É ele mesmo. É ele mesmo? É. Essa pessoa aqui é o Arnóbio? É ele. O seu ex-marido? Após o homicídio, ele comentou com você quem havia feito os disparos? Ele comentou. Já Ele falou que o Charles atirou e ele estava pilotando a moto. Moto. Que moto que é essa? Você lembra que moto que era? Que eu me lembro era uma vermelha. Acho que era uma CG vermelha. Uma CG vermelha. É, A arma do homicídio que vitimou a Jennifer e a Tainara ficou com quem? Ficou com o Arnaldo ou ficou com o Charles? Vulgo Leca. ficou com o Charles. Ficou com o Charles. O que aconteceu com essa arma? Que eu não saiba, não sei se eles venderam. Eu não sei que um tomou a arma. Mas eu acho que venderam. Após o homicídio em que estava envolvido o Arnaldo e o Charles, você me disse que ele ficou muito preocupado. Por que ele estava muito preocupado com o homicídio? Porque tinham ido atrás dele para saber por que ele tinha feito aquilo. Que ele não pediu permissão para ninguém para fazer aquilo, não deu justificativa para matar as meninas. Então, para ele matar as meninas, a Jennifer e a Tainara, ele teria que ter uma permissão. Você não sabe de quem? Quem é a pessoa? Não sei, é pros irmãos. Os irmãos do PCC? Isso, Primeiro Comando da Capital. foi. Certo. Então, para executar, ele deveria ter uma permissão, então, dos irmãos. É. E depois, vocês foram para onde esse dia após o homicídio? Vocês foram para onde? No dia seguinte, a gente acordou cedo. No mesmo dia, né? No mesmo dia. Amanheceu o dia, né? É. Foi na madrugada, amanheceu o dia, vocês saíram. Ele
mandou arrumar umas roupas que a gente ia sair. Aí eu arrumei as roupas, colocamos no carro, aí ele foi pra beira do rio, pro Jupiá. Ficamos lá o dia inteiro. O dia inteiro, e ele no telefone, conversando, perguntando. Aí a gente retornou pra casa à noite. Certo. E ele continuava preocupado ainda. Aham. Principalmente, não com a polícia, mas com os irmãos que poderiam começar a caçá-lo também, por conta do homicídio. Aí quando foi à noite, assim que a gente chegou, demorou um pouco, ele foi lá para Santa Luzia. Aí lá os caras de carro enfiou ele e o Leco dentro do carro e levaram eles lá para o Cinturão Verde para resolver. Essas pessoas que colocaram ele no carro são os irmãos, que você se refere. Você não sabe quem é o nome deles, identificá-los. Certo. E depois que chegaram no Cinturão Verde, o que aconteceu? Aí, bem tarde da noite, ele pegou e me ligou. Ele falou assim, que estava se despedindo, que ele ia morrer, que era a última vez que ele estava falando comigo. Por conta do homicídio. Ele por conta do homicídio contra a Jennifer e a Tainá. Isso. E o Leca, o Charles? Estava junto. Aí eu perguntei por quê, ele falou que era pelo que ele tinha feito com as meninas e pegou e desligou o telefone. Aí quando foi de madrugada, ele apareceu, ele pulou o olho do fundo, bateu na porta. Aí eu perguntei quem que era, ele falou que era ele. Na casa de ele. vocês, lá no Pilar. Lá no Pilar. Aí eu abri a porta e ele falou, eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Você conseguiu sair de lá? Ele falou assim, ficou para resumir o que aconteceu amanhã, mas eu não vou esperar para morrer. Aí eu perguntei para ele, mas o que você vai fazer? Ele falou assim, eu vou embora. Aí ele chamou o pai dele, conversou com o pai dele, pediu para o pai dele tirar ele da cidade. Aí ele falou que ia embora, ele pegou e montou no carro do pai dele, foi embora. O pai dele levou ele para fazenda. Uma fazenda. Fazenda localizada onde? Aqui em Três Lagoas mesmo? Não, foi em Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Ele ficou em Euclides da Cunha quanto tempo? Acho que foi um ano. Um ano que ficou lá. E depois, você acompanhou? Você foi com ele para Euclides da Cunha? Depois eu fui. Depois quanto tempo depois do homicídio? Você foi para Euclides da Cunha? 2 meses eu fui. Vocês ficaram lá durante um ano. Aham. Depois do período vocês retornaram? Não, eu retornei pelos meus filhos. Certo. Ele ficou lá em Euclides da Cunha. Aí eu retornei para a cidade, aí o comentário estava tendo que eu tinha voltado, que iam pegar eu por causa dele, para saber onde que ele estava. Aí eu peguei e fui embora de novo, correndo. Aí fui embora lá para a fazenda, e de lá ele resolveu ir para Curitiba, na São José dos Pinhais. Certo. Aí eu fui com ele para lá. São José dos Pinhais. Você comentou também que o Leca, ele ia para São José dos Pinhais também, né, nesse percurso. E que possivelmente, uma abordagem de policiais de São José dos Pinhais ou de Curitiba, ele tenha sido apreendida essa arma por alguns policiais, possivelmente. Teve uma vez, ele ia para lá direto. Aí teve uma vez que ele estava indo levar uma arma para Arnóbio, mas no meio do caminho a polícia prendeu, deu geral no ônibus e prendeu ele com uma arma. Aí prenderam a arma, prenderam ele e ficou um tempo preso. E essa arma que estava com o Charles foi a arma utilizada no homicídio que vitimou a Jennifer e a Tainara? Eu não tenho certeza. Possivelmente possa ser a mesma arma. Vocês ficaram um período lá em São José dos Pinhais, né? Qual período vocês ficaram em São José dos Pinhais? Esperando a poeira baixar, acalmar as coisas aqui na cidade? Foi uns 2 anos. 2 anos. Aí após o período vocês retornaram para Três Lagoas. Foi. E chegando aqui em Três Lagoas, como foi o retorno de vocês? Os irmãos ainda queriam pegar vocês? Havia algumas ameaças? Então, eu vim primeiro, né? Eu vim primeiro, aí ele não aguentou ficar lá, por causa da minha filha, e veio pra cá também. Aí chegando aqui, ele ficava meio escondido, né? Por causa disso, ele ficava meio escondido. Aí diz ele me deu a certeza que tinha conversado e tinha morrido o caso. Que ia ficar por isso mesmo, que
tinha conversado e deu a certeza que ia ficar tudo bem. Ele não seria condenado pelo crime organizado, pelo PCC, pela morte da Jennifer e da Tainara. É isso que ele me falava, mas eu sempre ouvia que não. Que um dia ele ia acabar pagando por isso. Agora eu tenho observado que você está sendo ameaçada pelo Arnaldo. Isso. A gente separou e ele fica me ameaçando de morte, mandando mensagem, falando que vai cobrar, que se eu abrir a boca ele vai me matar mesmo. Mesmo se eu não abrir a boca, ele falou que vai. Agora você está construindo outra família, né? Você está namorando, né? E mesmo assim persistem as ameaças ainda. Mesmo assim, todo dia ele me ameaça. Ele ronda a minha casa e fica me fazendo ameaça todo dia. Hoje é dia 2 de março de 2016. Você me disse que ontem, dia 1º de março, ele te mandou mensagem no seu telefone. O que ele falava nas mensagens do seu telefone? Ontem à noite ele me mandou mensagem e falou assim que se eu acho que vai ficar por isso mesmo, eu estou enganada. Que assim que ele vestisse a camisa, ele ia cobrar de mim, da pior forma. Possivelmente pelo fato de você saber do crime que ele cometeu em 2011, né? Ele vitimou a Jennifer e a Tainara. Uma outra pergunta. Qual foi o motivo? O que motivou o homicídio? Por que o Arnóbio e o Charles Hugo Leca mataram a Jennifer e a Tainara? Ele disse que estava se sentindo ameaçado. Tinha visto a Tainara conversando com polícia. Polícia Militar? Diz que é P2. P2. É. E ele estava se sentindo ameaçado e falando que ela ia entregar ele mais cedo ou mais tarde. Foi isso que motivou o crime. Eles com Falou medo, que foi isso. por conta que ele comercializava droga, ele vendia droga na casa de vocês. Isso. Você é usuário de droga? Não. Não. Por que você não se permitia esse tipo de atitude na casa de vocês? Porque eu fui morar com ele, né? Ele já mexia com isso. Ele já vendia. Na época ele me ajudou, que eu estava sozinha, ele me ajudou. E eu não tive outra saída, eu fui morar na casa dele. Então a Jennifer e a Tainara, elas compravam droga dele? Comprava. Elas vendiam também ou somente era o consumo delas? Era consumo. Era o consumo delas, elas só compravam dele. Interessante. Ok. Luana, obrigado pelas informações. Pode ser. Boa tarde, Luana. Você é Luana Régia Barbosa Bruno? Isso. Luana, o que nos traz aqui, primeiramente, eu gostaria de... A gente vai passar um trecho do interceptado, e depois quem está nos acompanhando, seus jurados... Só um minutinho, doutor. Ixi, é você? Não, nem quero falar com você não. Só um minutinho. Aí depois o doutor vai passar um trecho de uma interceptação telefônica, que o autorizado justamente está no processo. E aí depois, feitos, faremos o interrogatório e depois do interrogatório do acusado, intervalo para o almoço. Aí após o almoço, e também para quem está nos acompanhando, começaremos a fase dos debates. Pode colocar desde o início, doutor, por favor? Oi. Ixi, é você? Não, nem quero falar com você não. Por favor, o que eu tenho pra te falar. Cara, você tem noção do problema que tá arrumando? Eu tô arrumando problema com quem? Com quem? Seu marido veio aqui, já saiu do problema, falou que não tem nada a ver com isso, entendeu? Aí nós vamos entrar na linha aí com os outros, é coisa que eu não tô querendo, entendeu, meu? Eu quero acertar com você de boa, nós temos uma filha. Eu tenho que pensar a cagada que você tá fazendo em mim, cara. Tô fazendo cagada nenhuma, não. Pra você tá tudo certo, tá tudo da hora, tá tudo legal. Quem fez o problema foi você e esse outro aí. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Tá tudo legal? Eu não tenho nada a ver com isso. Tá bom, então você não quer ideia, né?
Tô de boa. Só pode vir o trânsito, então. Olha, Arnaldo, vê o que você pode fazer. Vê o que você pode fazer. Tá bom. Oi. Ixi, é É isso? você? Tá, então tá bom. Então vamos proceder então ao interrogatório. Pode acender a luz aqui, por favor. Os senhores jurados, vai levantar um pouquinho, tomar um café. Às vezes o caso é um pouco mais cansativo, mas são os fatos assim, complexos. Trata de uma duplo homicídio, fatos graves, agora 2 acusados, o trabalho todo de investigação, mas agora já vamos avançar um pouco mais.